Olá, crianças! Olá, meu sexto ano, meu povo amado, querido. Como vai vocês? Eu já peço que vocês peguem aí, por favor. Só a tia colocar aqui um relógio, né, para medir aqui nosso tempo. Eu queria pedir, por favor, que vocês pegassem o livro de vocês, né, aí no capítulo 3. As meninas têm aquele estojo bonito com várias canetas, o caderno. Queria que vocês preparassem assim, deixassem o ambiente mesmo bem legal pra gente estudar um pouquinho agora, tá bom? Beleza, meus amores? Eu sei que não tá muito bem as coisas, né? Estamos bem porque estamos com os nossos familiares, mas assim, de forma geral, o mundo inteiro, né, passa por essa pandemia, por essa doença, né? E aí, às vezes, a gente fica meio tristinho, desanimado, mas não fiquem, tá, meus amores? Vamos começar essa aula, nós vamos, assim, viajar, certo? Num período aí que se chama pré-história. Pode ser, tá, beleza? Vocês estão comigo? Então tá, vamos lá, meus amores. Nós vamos começar sobre esse período. É um período que o povo não tinha história, sabe? Não tinha esse negócio de história. Pré-história quer dizer o quê? Pré, não tem história, né? Vocês concordam comigo? Que esses primeiros povoadores da Terra não tinham história? Bom, segura aí que já a gente vê se eles tinham ou não, né? Vamos ver. Bom, eu trouxe aqui porque eu fiz essa pergunta e o aluno disse: eu sei o que é a pré-história, tia. Eu li lá numa historinha do Piteco e do Horácio. Foi, no Piteco e no Horácio tem a pré-história? Ele foi. E aí eu trouxe essa figurinha pra gente ver se realmente esse negócio dessa pré-história aí, desse povo sem história, existiu. Vamos ver, né? Então vamos lá, vamos juntos analisar. Você pode anotar aí, pode colocar aí de cor diferente, tá bom? Vamos lá. Qual o nome desses personagens? Você sabe? Você conhece o que sobre eles? O que vocês viram sobre ele? O que você está vendo nessa imagem aqui? Do Piteco e do Horácio, né? Em que tempo, né, essas aventuras se passaram? Esses dois personagens, em que período da história eles estavam? Né? Então vamos ver se realmente, se a pré-história foi assim, que nem o meu aluno leu no Piteco e no Horácio. Vamos lá, né? Vamos lá, meus queridos. Esse aqui, muito prazer, esse é o Piteco, né? O Piteco, ele era um homem das cavernas. O homem, ele existe há cerca de 2 milhões de anos. Nosso outro personagem é o Horácio. Quem é o Horácio? Ele é um dinossauro, um tiranossauro, né? Quando o Horácio existiu, o tiranossauro? Há cerca de 140 milhões de anos, diz a nossa história, né? Só que tem um problema. Esse homem aqui existe há 2 milhões de anos. O Horácio existiu há cerca de 140 milhões de anos. E há cerca de 70 milhões ele se extinguiu, ou seja, ele desapareceu. Então, assim, a cena não é possível, né? O que vocês acham? Realmente, meus queridos, a cena não é possível, né? Nunca o dinossauro e o homem pré-histórico, eles coexistiram de forma nenhuma. Professora, mas por que eu li na historinha? A cena, historicamente, ela é incorreta, mas o criador, o Maurício, ele se utilizou porque as HQs, ela não tem compromisso com as evidências históricas. Elas foram feitas, elas foram pensadas para distrair o público, principalmente o público infantil. Por isso que vocês ouviram falar da pré-história, né, nesses quadrinhos, nessa história. Tá bom, meus amores? Podemos continuar. É uma forma de entretenimento, tá certo? O entretenimento, ele não tem que ser fiel à história, né? Afinal de contas, é para entreter, mas é possível nós estudarmos a pré-história também através das histórias em quadrinhos. Tá bom? Beleza, meus amores? Continuando. Gostaram aí? Vamos lá. Eu esqueci de salientar uma coisa. Eu falei no início que a pré-história ela não existia, né? Até perguntei se vocês concordavam comigo ou não, né? Eu acho que vocês não concordam. Porque esse termo pré-história quer dizer que é um povo que não tinha história, né? E o homem das cavernas, ele tinha uma história. Ele poderia não ter uma escrita, mas ele tinha uma história.
muita coisa ele produziu e ele deixou uma história. Aí mais na frente a gente vai entender melhor. Eu só quis desfazer isso aqui, que eu disse que não tinha história, foi só para testar aí o conhecimento de vocês, tá bom? Só pra gente entender que é um termo pejorativo, preconceituoso e tudo que independente ou não se esse homem teve história, uma escrita, desculpa, ele tem uma história, tá? Continuando, meus queridos. E aí eu queria convidar vocês, chega bem pertinho, eu queria que vocês lessem comigo, né? Eu coloquei aqui é uma tirinha também, e eu queria convidar vocês a ler comigo. Eu queria dizer para vocês que a meninazinha representa os meninos do 6º ano, tá? Alguns meninos, todos vocês do 6º ano, manhã e tarde do Colégio Renascer. E aqui representa os pais de todos nós, aqui a mãe e aqui o pai, entendido? Então, vamos lá. A menina 6º ano chega e diz: mãe, ô mãe, né? Porque vocês não chegam mãe, não. Vocês chegam assim, mãe, professora, né? Assim. Então, vamos lá. Mãe, como é que se criou a raça humana? Aí a mãe: Deus criou Adão e Eva. Eles tiveram filhos e os filhos tiveram filhos. E assim se formou a raça humana, entendeu? 6º ano. Aí 6º ano fica meio assim, né? Eu acho que eu não entendi. Eu vou perguntar para o meu pai. Pai, por favor, como é que se criou a raça humana? Aí aqui o pai do 6º ano, né? Há muitos anos existiam macacos que foram evoluindo até chegarem aos seres humanos que você vê hoje. 6º ano vai e volta para a mãe, confusa, sem entender nada, né? Ô mãe, como é possível que a senhora me diga que a raça humana foi criada por Deus e o papai diga que evoluiu do macaco? Não estou entendendo nada, mãe. A mãe: olha, meu querido, é muito simples. Eu te falei da minha família e o seu pai falou da dele. Aí o pai lá do outro lado: epa, peraí que eu estou escutando tudo, estão falando de mim, né? E aí, galerinha, vocês manjaram? Vocês já descobriram de que nós estamos falando aqui? Vamos ver. Nós estamos falando aqui de duas teorias que explica, inclusive, como aquele homem pré-histórico, né, que nós falamos agora, como é que esse homem chega na Terra, como é que ele aparece, da onde esse homem vem. Tá, beleza? Até aqui, posso continuar? Então, vamos lá. Existem essas duas teorias. Uma é criacionismo e a outra é evolucionismo, tá, galerinha? Lembrando que nenhuma teoria é superior à outra ou o contrário, inferior, tá certo? As duas teorias, elas são igualmente importantes, né, no processo de evolução dos seres humanos, tá certo? Quem quer, por algum motivo, questão religiosa, seja o que for, acredita no criacionismo. Outros não acreditam no criacionismo, né? Não, eu até sou religioso, professora, né? Mas eu não acredito, eu acredito no evolucionismo. Tá ótimo, tá beleza, tá certo? Cada um acredita naquilo que é conveniente, que serve para a sua vida, tá certo? Ninguém é melhor ou pior do que ninguém, tá certo? O coleguinha que é do criacionismo, não consigo conviver com quem acredita no evolucionismo. Não, por favor, né? Então, assim, é conhecimento, é uma teoria, tá bom? Tá beleza? Então, vamos lá, crianças. O criacionismo, ela é uma teoria de base bíblico, judaico-cristã. Onde é que a gente pode ler sobre essa teoria, né? Vocês podem, inclusive, hoje, né, convidar o papai e a mamãe para sentar e ler um pouquinho sobre essa teoria. Ela tá lá no primeiro livro do Gênesis, né? E lá tem toda a narrativa de como Deus criou a humanidade, né? Como Deus nos criou. Então, o papai e a mamãe podem ler esse trecho para vocês lá depois. E sobre o evolucionismo, a tia Marlúcia vai postar um linkzinho bem legal lá para você entender mais ou menos o criacionismo. Combinado? Papai e mamãe vai ensinar um pouquinho sobre o criacionismo. E independente, gente, de religião ou não, tá certo? É pra gente compreender a teoria. E a tia Marlúcia posta um link na plataforma como atividade de casa para vocês compreenderem melhor, tá certo? Os dois conceitos. Então, assim, o criacionismo além dos cristãos, tem outras pessoas que acreditam. Os muçulmanos, por exemplo, e os judeus acreditam no criacionismo, tá? O evolucionismo, né,
Foi no século XIX que surgiu essa teoria, porque antes do século XIX, antes do século XVI, XVII, né, que no século XVII já tinha mais ou menos aí algumas explicações para o evolucionismo, tá certo? Só que ela vai mesmo se firmar como ciência, ter uma explicação científica fora do campo religioso a partir do século XIX com o Darwin, tá certo? Então essa teoria, ela é do Darwin, é do século XIX, beleza? Podemos continuar? Segundo o Darwin, para a gente entender melhor, ocorreu uma seleção natural, né? A seleção natural é onde existiu uma luta constante pela sobrevivência e apenas organismos mais aptos, eles são selecionados de forma natural aqui, tá certo, meus queridos? Ninguém mata ninguém aqui. Naturalmente, o ambiente vai proporcionando essa seleção onde só os mais fortes, os organismos mais fortes, sobrevivem para transmitir as suas características a futuros ser vivos, tá certo? Só o mais apto seria capaz de passar por características vantajosas aos seus descendentes, beleza? Como assim, professora? Aí eu trouxe uma imagem bem legal, no livro de vocês também tem uma, né, que é a do urso. Mas eu trouxe essa imagem aqui legal para a gente ver. Por exemplo, o que aconteceu aqui, a girafa, né? Essas primeiras girafas, né, esses primeiros animais, eles não conseguiam, né, em alguns ambientes hostis que eles estivessem, não conseguiam se alimentar, né, porque a alimentação ela estava na parte mais superior da árvore, né, não tinha outro local, tipo de alimento, né, e por algum motivo um morreu e o outro evoluiu, ele foi evoluindo até chegar numa espécie onde o pescoço dela fosse alongado, tá certo? Então ela vai se adaptando ao meio ambiente, uns sobrevivem e outros morrem, tá? A grosso modo é mais ou menos isso, houve uma evolução aí desse animal, tá certo? Eu fiz essa tela, é um pequeno resumo, você pode anotar aí no seu caderno para você estudar, para você aprender, para você estudar para a Bíblia, para você ler para o papai, para a mamãe mais tarde, tá bom? Então vamos lá, sexto ano. O criacionismo, ele encontra-se na Bíblia, no livro do Gênesis. Outra característica, né? Deus criou todas as coisas, ela está presente nas culturas judaicas, no islamismo e no cristianismo, tá certo? Sobre o criacionismo, existem atualmente organizações, assim, cerca de 50 anos no Brasil que existe essa organização, Sociedade Criacionista Brasileira, tá? Então, assim, é um movimento que eles se organizam para publicar, para escrever, para estudar, para pesquisar, para aprofundar sobre o criacionismo científico, tá? Então, existe esse movimento, se vocês tiverem curiosidade, tem um site, Sociedade Criacionista Brasileira, onde lá eles divulgam, né, como eles produzem, como eles trabalham, como eles produzem sobre essa teoria do criacionismo. Não é só dizer, Deus criou. Não, mas tem toda uma explicação, tá certo? Fora disso, em várias sociedades existem os mitos da criação da humanidade, né? Entre eles, você pode pesquisar aí no Google, né? Os gregos têm um mito de criação, os tupis, que foram índios brasileiros, são índios brasileiros, desculpa, os astecas, os iorumbás, né? Inclusive nós estudamos sobre esses povos, tá certo, meus queridos? Eles também têm um mito sobre a origem da humanidade. O evolucionismo, o principal teórico é o Darwin, surgiu no século XIX, é o resultado de um longo processo de evolução, né, como ocorreu com a girafa, até ela chegar no momento que o pescoço se alonga, tá certo? Pela seleção natural, só se sobrevivia no ambiente quem conseguisse sobreviver nesse ambiente adverso. Beleza até aí, meus queridos? E sobre os primeiros hominídeos, né? Quem foram, né? Antes de nós, como nós éramos, né? Sobre os primeiros hominídeos, eu tenho uma figurinha aqui também legal para a gente entender. Acredita-se que um grupo de primatas deu origem aos primeiros hominídeos, né? Aos primeiros homens, os nossos primeiros ancestrais. O primeiro foi o Australopithecus, com o tempo surgiu outro grupo Homo. Aí eu coloquei só esses dois, mas aí no livro de vocês tem uma sequência, né, dessa evolução, né, que não cabe aqui.
Aqui é só para a gente compreender que nós, o ser humano moderno, né, nós evoluímos do Homo sapiens sapiens, que surgiu na África, né, Mãe África, por quê, professora? Porque todos nós viemos da África. O berço da civilização é a África, das civilizações, né? Então, toda a humanidade partiu da África, né, num processo de imigração. Uns vieram para a Europa, uns foram para a Europa, outros vieram para a América, outros foram para a Ásia, para o Oriente, e assim se despertou esses homens, tá certo? Não tinha esses nomes na época, tá? Isso aí é bem posterior. E aí, eu pergunto, eu tenho certeza que vocês estão se perguntando, professora, tia, né, tia, e como é que a senhora sabe de tudo isso? Ah, meninos, nós sabemos de tudo isso porque esse povo produziu alguma coisa, mas para além disso, eles não tinham escrita, né, mas eles produziram algo, né, e é possível a gente contar e remontar a história desses povos, tá certo? E nós descobrimos muita coisa sobre esse período através dos fósseis, né? Existiram escavações, foram encontrando fósseis, foram feitos exames, submetidos a exames, e inclusive se descobre a datação, tá certo? Sobre a pré-história, meus amores, esse período aí que tem história sim, tá? Os cientistas, eles se lançam sobre esses estudos, esses fósseis, né? E eles dividem a pré-história em 3 grandes períodos, tá certo? No Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, amores. Sendo que nós vamos estudar hoje apenas o Paleolítico e o Neolítico, tá beleza? Então, assim, o que significa Paleolítico? Paleolítico é a pedra antiga ou a pedra lascada. O Neolítico é um período da pedra nova ou a pedra polida. Ou seja, tu percebe que teve uma evolução aí, tá certo? No vídeo que eu vou postar, vocês vão entender também melhor. Característica desses dois momentos da história. Então, assim, foi um momento em que esses homens, eles passaram a desenvolver certas habilidades, como, por exemplo, controlar o fogo, utilizado para aquecimento e proteção. Tanto ele se protegia, se aquecia, como ele passou a cozinhar o seu alimento, né, de forma geral aqui. Bem como eles também passaram a produzir artefatos, tanto de pedra quanto de osso. Eles dividiam já as tarefas, eles eram nômades, quer dizer, eles não eram como nós somos sedentários, nós fixamos residência. Esses povos do Paleolítico e Neolítico, eles não tinham residência fixa, eles estavam em constante movimento em busca da caça, do alimento, né? Quando se esgotava num local, eles iam para outro, tá certo? E também é importante sobre esse período as famosas pinturas rupestres, tá bom? Elas foram produzidas por esses povos e também através dela que nós conhecemos a sua história, tá bom, meu povo? Eu trouxe aqui alguns materiais dessa época, né? Alguns foram feitos de ossos e outros de pedras, assim, pra gente ter uma noção de como eram essas ferramentas, que tanto eram utilizadas para defesa pessoal, como para a lida mesmo do dia a dia, tá? Nesse slide aqui, a tia Marlúcia colocou a correção da atividade de vocês, né? Foram 6 questões, tá? E aqui só constam as respostas, vocês podem pegar aí o caderno, a atividade que vocês fizeram e fazer essa correção. Eu tenho certeza que vocês acertaram tudo. Lembrando que a 5ª questão, ela é pessoal, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês consigam fazer essa correção. Qualquer coisa, vai lá no chat, tá bom? Que a gente resolve, tá bom? Eu quero agradecer, né, esse momento. Quero agradecer a atenção de vocês, o carinho de vocês. Quero dizer que eu tô com muita saudade. Né? Eu espero que passe esse período, né? Que passe rápido, pra gente poder se encontrar e ver nossas aulas ao vivo, né? O nosso próximo encontro vai ser sobre caçadores e coletores, dando continuidade, meus queridos, à pré-história, tá certo? A gente finaliza o capítulo aqui. Nós vamos falar sobre o domínio do fogo, como é que esses povos, né, como eu já falei, né, que eles dominaram o fogo, utilizaram o fogo inclusive para defesa pessoal, né? Então nós vamos ver como isso aconteceu. Vamos ver sobre a agricultura e os pastores, tá? E, por fim, a idade dos metais, que é onde vai, segundo os historiadores, se encerrar o período da pré-história,
ou seja, do povo que não tem escrita, mas sempre, meus amores, sempre é um povo que tem história, tá bom? Esse termo não condiz com a realidade desses povos, tá bom, meus queridos? E eu queria encerrar a nossa aula com um trecho dessa música que eu peguei na internet, vocês podem inclusive colocar, né, e ver. É um rapper, né, chama-se Carta à Mãe África, né? Então, assim, eu trouxe que é para poder a gente sempre lembrar de onde nós viemos, né, das nossas primeiras origens, né, e tentar diminuir o estigma e o preconceito que existe sobre a África e sobre algumas questões pertinentes ainda na nossa sociedade, tá bom, meus amores? Vamos lá comigo, por favor. É preciso ter pés firmes no chão, sentir as forças vindas dos céus, da missão, dos seios da Mãe África e do coração. É hora de escrever entre a razão e a emoção. Mãe, tá? Mãe África, por isso que se usa esse termo, e eu gosto sempre de colocar e de exaltar, né? É uma missão, assim, como professor, uma missão pessoal, para que se diminua e também para que a gente saiba de onde viemos. Ninguém é melhor do que ninguém por causa da sua cor, tá, meus amores? Eu amo vocês, fiquem com Deus. Não esqueça, na plataforma, na agenda, eu coloquei a atividade no livro, tá? Tá lá as páginas, e como complemento, assistir o vídeo, o link que eu postei lá, e ver sobre a teoria também do criacionismo, tá, meus amores? Fiquem com Deus. Um cheiro. Tchau, tchau.